Fala, Ju, bom dia, mano. Os estudos estão surtindo efeitos, né, cara? Olha só que coisa linda. O ouro ele abriu, tá ligado? Fazendo uma mudança de característica, né? A gente tinha esses fundos aqui, que era um fundo importante, né? De proteção da tendência. Né? É um fundo, eu digo que seria uma liquidez interna, né? Porque ela tá dentro do movimento. E a liquidez externa aqui em cima seria as máximas, né? E aí teve a captura na sexta-feira. Aí deixou esse movimento, né? Deixou esse movimento. E no 15 minutos deixou esse fair value gap aqui, ó. Seria um ponto. Na verdade, eu vou filtrando do 60, né? Esse fair value gap aqui, né? Que seria essa máxima desse candle. Do candle 3 com o candle 1. Assim, aqui a gente tem um gap. E aí você vai fazer o ajuste fino, né? Dentro do micro. Seria aí o 15 minutos. Vou dar Ctrl Z só. E aí o mercado abriu aqui no domingo. Gap de baixa forte. E óbvio, né? Se a gente vai olhar para o gráfico macro, 60 minutos, ou seja, mercado muito afastado, né? E ele induz, cara. E essas induções, cara, que elas são chaves dentro do SBC, dentro das leituras macro, sabe? Que você pega bons movimentos. Aí, cara, beleza, aí você tem um pullback, olha só, pra você ver como a gente une as duas, traz muita clareza, né? Aí você tem um gap de baixa, né? Abriu aqui o mercado, subiu. Aí nós pensamos o quê? E voltou. Muita gente vendeu aqui. Só que, cara, como é que você vende aqui esse candle? Você não fez nenhum toque nas médias, não chegou nenhuma retração, nem no Fibogap chegou. E aí, a análise técnica lá, o suporte e a resistência. Pô, é troca de polaridade nesses fundos. E aí o mercado dá continuidade na tendência de baixa. Só que esse candle aqui, pra mim, ele é um ticket comprador. Só que eu não comprei aqui, eu tava esperando esse movimento aqui, ó, voltar no micro, que foi nos 5 minutos aqui, ó. Foi aqui que eu tava esperando voltar na semana passada. Deixou esse topinho, fez pro back. Se ele voltasse nessa região aqui, era compra. Só que ele subiu direto, deixando o gatilho mais em cima. E aí o mercado foi testar o que? A 200. Região de 20 do 60. Na verdade é a 8, né? No 15, a 200 é a 8 a 9. E aí ele montou uma estrutura de alta e tal. Só que aquilo, né? Aqui eu tenho, aquele fair value gap do 15 minutos, que seria uma região de demanda se o mercado abrisse aqui em cima para puxar. E aí ele abriu no gap de baixa e contextualiza o que pra gente? Movimento de venda. E aí eu cheguei a vender essa perna de baixo aqui ontem. Só que era pra me ter saído daqui. Só que aí eu criei o viés, né? Porque sempre vai ter essa possibilidade dentro do mercado. Porque são estudos, são probabilidades, estatísticas. A gente às vezes cria ali ideias. E aí o que acontece? Eu tinha o quê? Uma mudança de característica. Um movimento em forma de... Não é bem exatamente uma cunha, mas a gente sabe que esse movimento aqui, dentro do mercado, ele tem uma característica, né, corretiva. Você percebe que o mercado ele não está em uma tendência. A gente tem um movimento meio no final afunilando, sabe? E aí isso pra mim clássico uma cunha, né? Se a gente for traçar assim mais ou menos. Porque o movimento aqui tá grande, ele vai se estreitando. Aí eu vendi aqui. Por quê? Por conta da região. Já tinha tocado. Já tinha tocado aqui, ó. Tinha deixado esse topo antes do toque. Tocou na região e eu tinha vendido aqui. E aí o mercado veio e pegou 28 pontos. Só que aí quando foi à tarde, ele buscou liquidez de novo na região. E quando foi na abertura, e a abertura foi exatamente nesse candle aqui, ó, às 19. Deixou o padrão de compra na região, o mercado derretou a madrugada. E aí já perdeu esses fundos. Agora é aquilo, né? Quando a gente vai para 5 minutos ou para 60, agora a gente já tem uma alta probabilidade dentro do mercado desse mercado vir buscar patamares mais baixos. Porque dentro do diário a gente já está perdendo aqui a 8, já mudou característica nos preços e a 20 está aqui como suporte. E aí quando a gente vai de novo para um gráfico diário, a gente tem o que aqui? Um movimento de alta que eu sempre falo no euro, no ouro. Um movimento corretivo.
A gente não tá no movimento expansivo dentro do ouro. Quando a gente para pra olhar. Aqui, ó. Tentando aqui. É difícil, né? Isso aqui é aquilo, é subjetivo. Mas você percebe que aqui tinha um movimento expansivo. Ele tá funilando os movimentos dos preços. E aqui, agora sim. Onde deu gatilho? 8,45 ele deu gatilho. Porque dentro, quando a gente pega esse fundo, a gente tem esse fundo aqui. A gente literalmente tem a perda desses fundos, da estrutura. Perde novamente esse fundo micro. Lateraliza. Quando ele captura essa máxima e toca nessa região de Fair Value Gap, que a gente tem aqui nos 5 minutos. Acho que foi nos 60 minutos que eu filtrei aqui um Fair Valuezinho. Uma regiãozinha de gap, que não teve negociação. O mercado testou lá. Média alinhada. Ou seja, esse movimento tem uma alta probabilidade de vir para baixo. Uma coisa que eu uso também é o que? Suporte, cara, ó, resistência. Suporte. Tá bem. E cara, essas regiões são regiões importantes dentro do gráfico. E olha só, olha esse movimento. Você não acredita que esse movimento vai subir? Embora ele possa ter dado aqui regiões de demanda para poder comprar, ele tinha final. É um trade que teria começo, meio e fim, porque ele é contra a tendência. Porque a tendência vigente, mano, é de baixo. E aí nós temos a possibilidade de perder esses fundos aí pro ouro, para buscar patamares inferiores. Ou seja, tudo tava meio que contextualizado antes, né? Eu tinha uma leitura baixista por conta desse gap, só que eu não venderia aqui. Eu ia buscar a correção, aí sim buscar ali uma expansão do movimento. Achei legal. Mano, tá mudando, cara. Eu acho que o negócio vai dar bom, cara. Vai dar bom. E aí aquele conceito que eu falei pra ti lá, daquela estratégia de alavancagem. Eu acho que um movimento bom que seria top pra fazer alavancagem é quando você chegasse no domingo, tivesse um gap monstruoso. E a gente sabe, quando tem um gap monstruoso assim, é só esperar o ponto de compra pra buscar aqui, ó, 58, 60 pontos. Eu tô nos 6 minutos, era pra colocar 60. É pegar a falha da estrutura pra pegar o movimento contrário. Ou seja, isso aqui é um movimento com uma taxa de acerto muito alta, cara. Embora seja contra a tendência, porque o mercado, antes de ele cair, ele vai fazer o que? Induzir, mano. Quando o mercado vai trabalhar um impulso, ele vai trabalhar a correção, e essa correção vai vir como? Fazendo o que? Rompimentos para compra, confirmando, comprando, até chegar numa exaustão e pimba. E aqui, ó, que nem domingo também, ó. Você pega um gap desse aqui, cara, eu não vou vender. Pode continuar caindo, mas a probabilidade é que esse movimento se realize. Agora você pega um movimento desse aqui, cara. Aqui já seria um swing já, né? 236 pontos de dólar, 5,10%. Ou seja, é esse movimento aqui que eu falo pra você, pô, esse movimento é extremamente assertivo. Então esse dia aqui eu vou alavancar. Agora quando você sabe, atingindo região de contexto de massa, pô, você vai alavancar aqui nos dias de correção dessa tendência. Aqui já não daria para alavancar, embora houvesse um estudo contextualizado, eu fiz esse estudo, mas não dava para alavancar, porque a gente está na região de máximas, né? Então ele poderia bater aqui e voltar com tudo, que foi o que ele fez, né? Só que era sexta-feira. E quando pega esses movimentos aqui, cara, esses movimentos aqui, ó. Vou botar um gráfico diário, fica mais fácil. Porque você tem uma estrutura assim, ó, que nem o mercado fez. Aqui, ó, quando ele deu a lapada e fez o pullback e ele perdeu esse fundo, que ele deixou esse candle aqui. Aqui, ó. Nesses dias aqui seriam os dias característicos pra gente falar assim, cara, vamos alavancar. Olha só. 500 pontos. Então é aqui que a gente vai fazer mais de 100%. É nesses dias aqui que a gente vai aproveitar, fazer 200, 300, 400%. Que a gente pode simular aqui, ó. Vamos botar 10 contratos aqui no simulador. Se eu tivesse vendido aqui arriscando $1.000.
Pode colocar a cruzeta aqui. Aí esse cano aqui, meu. Tá, poxa, muito dinheiro, né? É muito dinheiro, cara. Não dá não pra fazer esse teste agora não. Olha aqui um ciclo aqui, né? Que também daria pra alavancar. Não, não daria não. Muito estranho. Mas o clássico é ano passado, né? Começo do ano também. É aproveitar a tendência, né, velho? É aproveitar a tendência.